Olá, minha gente, tudo bem? É o seguinte, alguns dias atrás vocês acompanharam que nós divulgamos convite a uma pessoa para um debate sobre questões que envolvem a Torá. Chamamos então o senhor Ariel Haddad. Na verdade, esse não é o seu nome verdadeiro, nós sabemos disso, mas ficou conhecido com o pseudônimo de Ariel Haddad, então nós o chamamos assim. Nós o convidamos para o debate acerca da visão samaritana da Torá em relação à visão judaica. Muito bem, e esse senhor então ele se negou a debater conosco. Na verdade, eu creio que ele fez uma escolha, obviamente a escolha é dele, porém essa escolha foi muito mal feita, na minha opinião, porque todos se lembram que nós já debatemos com messiânicos, já debatemos com o pessoal do judaísmo da unidade, o senhor Marcos Abrão, e na verdade eu acho que o senhor Marcos Abrão foi digno, porque ele aceitou o convite e ele debateu até o final, e o desfecho do debate todos conhecem, etc., mas isso não é o caso. Enfim, o senhor Ariel Haddad, na verdade, ele não aceitou o convite e causou assim uma decepção. Eu acho que no meio das pessoas que estavam envolvidas na promoção, todos queriam ouvi-lo acerca das suas convicções e ele não se dignou então defender as suas convicções, defender as suas ideias, as suas posições. Todos sabem que o senhor Ariel Haddad, há algum tempo atrás, se dizia caraíta, e hoje em dia ele se diz samaritano, se diz ligado às comunidades samaritanas existentes no Estado de Israel. Muito bem, pelo fato do senhor Ariel Haddad então não ter aceito o convite, nós estamos publicando esse vídeo hoje para esclarecer alguns pontos importantes e também para colocar o ponto de vista da Torá e o ponto de vista judaico tradicional acerca do que é realmente o samaritanismo, ou seja, o movimento religioso que envolve os samaritanos. Ainda que nós não consideremos o senhor Ariel Haddad e a sua seita como samaritanismo, já que ele defende essas ideias, então nós estaremos julgando as opiniões e as visões, né, deste movimento conforme aquilo que ele tem promulgado nas redes sociais e, digamos, nas suas prédicas, né? Muito bem. Primeiro de tudo, acho que antes de mais nada é importante nós conhecermos um pouco sobre o que é realmente o samaritanismo, o que vem a ser isto. Repito, ainda que nós não entendamos que o senhor Ariel Haddad faz parte realmente do movimento samaritano, nós esclareceremos isso daqui a pouco, mais adiante. Então é importante que entendamos o que é o samaritanismo primeiro de tudo. Bom, antes de mais nada, o samaritanismo, ou as crenças da seita samaritana, elas se assemelham de certa forma ao judaísmo, mas há notórias diferenças. Os samaritanos acreditam, por exemplo, talvez seja a diferença mais importante aqui, que o local do templo não deve ser o Monte Moriá em Jerusalém, como os judeus acreditam, mas sim no monte chamado Gerizim, perto da moderna cidade de Nablus, antigamente chamada Shechem. Muito bem, então eles advogam que o local para servir a Deus não é Jerusalém, não é o templo, não seria o templo dos judeus, ou conforme os judeus entendem, mas sim um local sobre o Monte Gerizim. Muito bem, o Monte Gerizim fica exatamente na região de Samaria. Eles acreditam também que a sua linha sacerdotal é a única legítima, ou seja, é aquela que realmente representa a crença em Hashem, a crença no Eterno de Israel, ao contrário da linha sacerdotal estabelecida em Jerusalém. Eles também só aceitam a Torá, a lei de Moisés, ou seja, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, como obra autoritativa, como obra inspirada, mas
eles mantêm um texto um pouco diferente dos mesmos livros que os judeus aceitam. Os profetas e os demais livros sagrados, os demais escritos, como Salmos, livros de sabedoria, os profetas, o livro de Provérbios, esses livros não entram, então, no cânon dos samaritanos. Eles não aceitam esses livros. E a relação entre o judaísmo e os samaritanos sempre foi tensa. Para entender essas tensões, nós precisamos voltar mais ou menos para o século 8 antes da Era Comum. Até então, o culto ao Deus de Israel estava já bastante fundamentado, bastante desenvolvido, tanto nos reinos de Israel, ao norte, como no reino de Judá, ao sul. E o Templo de Jerusalém não era o único lugar de culto. Isso porque existia o núcleo do culto israelita separado dos irmãos judeus do sul. Ou seja, centrado então na grande cosmopolita cidade de Samaria. Ou seja, as tribos do norte que se dividiram do reino de Judá, eles também tinham o seu culto mesclado de culto a Hashem, culto ao Deus de Israel, com certos elementos idólatras. Nós sabemos do relato bíblico que diz que o primeiro rei israelita, depois da divisão do reino, ele estabeleceu duas estátuas de carneiros, então para dividir, para delimitar, digamos, o seu território e até onde as pessoas deveriam ir com relação às suas práticas culticas. E então, desta forma, havia um conflito, um confronto entre o culto estabelecido ao norte do estado de Israel e o sul. A Judéia mantinha o centro de culto em Jerusalém e no templo sagrado. E o reino do norte, as 10 tribos que ficaram ao norte, também tinham o seu centro de culto em Samaria. Tanto no reino do norte como no reino do sul, não havia muita uniformidade quanto ao serviço prestado a Deus. E assim, muitos samaritanos e judeus aceitavam também outros deuses em conjunto com Hashem. Nós sabemos, pelo relato dos profetas no Tanar, que muitos judeus acabaram sendo levados pela idolatria e adoravam juntamente com Deus, com o Eterno de Israel, adoravam também outros deuses. Há uma lista enorme de reis, por exemplo, no Tanar, que diz que fizeram mal aos olhos de Deus. Então é óbvio, é natural que o culto, mesmo dos judeus e mesmo dos israelitas ao norte, tinham características relativamente semelhantes. Mas isso até uma reforma religiosa ocorrida no tempo de Josias, do rei Josias. Então, a ascensão desse monoteísmo mais forte, mais estrito, teve lugar então no século VII. Depois já a queda de Samaria e depois da deportação das tribos do Reino do Norte para a Síria, em 722 antes da Era Comum. Perto do final do século VII, o rei Josias, Yoshiahu, reformou o culto em Jerusalém. Nós sabemos que ele derrubou os altares que havia na cidade, destruiu o culto aos outros deuses e deixou então apenas o culto a Hashem, o culto ao Eterno. A partir de então, as histórias e as leis dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, ou Pentateuco, como queiram, passaram a estar no coração do monoteísmo judaico. E a queda de Jerusalém no ano de 586 e a deportação da elite dos judeus para a Babilônia não muda isso, muito pelo contrário. Longe de Jerusalém, a Torá tornou-se ainda mais importante, cada vez mais como o centro do culto dos judeus. Já no ano de 539, a Babilônia foi conquistada por Ciro o Grande, e o extinto Império Babilônico, então, tornou-se parte do Império Aquemênida, Império de Ciro. E os judeus foram autorizados, então, a voltar para a sua casa, para o seu lar. No entanto, pelo fato de não existir na época um rei legítimo da casa ou da linhagem de Davi, os sacerdotes de Jerusalém ganharam um destaque, mais força, e assim, então, conseguiram solidificar a noção de que o Templo de Jerusalém era o único e verdadeiro santuário dedicado a Hashem. Então,
para promover essa sua reivindicação, as tradições populares foram reforçadas a partir da grande assembleia, ou grande sinagoga, que foi fundamentada a partir então de Esdras, o escriba. Existem então duas variantes da Torá, que é a versão judaica, que é bem conhecida, e uma segunda versão, a chamada samaritana. E a Torá samaritana, na verdade, nós veremos, ela ficou como patrimônio do clã dos samaritanos. Mas os textos na sua base são semelhantes, embora haja notáveis diferenças. Mas isso só pode significar que ambas as variantes tiveram como base o mesmo texto original, chamado proto-massorético. Em outras palavras, o livro sagrado dos samaritanos foi composto após o ano 500 antes da Era Comum, e o samaritanismo, como um grupo religioso reconhecível, não se originou antes do quinto século. Isto significa que talvez algumas teorias acerca da origem dos samaritanos devem ser descartadas. Os próprios samaritanos creem que, na Era dos Juízes, o santuário com a Arca da Aliança estava no Monte Gerizim e que o sacerdote Eli removeu então a arca e todo o santuário para a cidade de Shiló. E de lá então, de Shiló, o rei Salomão trouxe os objetos sagrados para Jerusalém, para o templo recém-construído. E os samaritanos acreditam que o cisma entre a sua comunidade e os judeus ocorreu neste período. Na Bíblia judaica, na Torá, no Tanakh, sugere-se que a comunidade samaritana se originou no reino do norte de Israel, quando as 10 tribos então se separaram de Judá e elas começaram a aceitar crenças estrangeiras. Em outras palavras, o samaritanismo teria se originado quando os israelitas abandonaram o pacto. Outra explicação bíblica é que os samaritanos descendem dos povos que se instalaram na Samaria depois que Israel foi conquistado pelos assírios, e os habitantes originais então da Samaria haviam sido levados ao exílio. Estas teorias têm em comum a ideia de que originalmente havia apenas uma religião pura e sem contaminação, e que mais tarde houve um cisma entre samaritanismo e judaísmo. Mas provavelmente esta é uma perspectiva errada. Originalmente o culto a Deus de Israel, ao Deus de Israel, estava generalizado. E ao longo dos séculos, então, duas religiões se desenvolveram. Em algum momento, os samaritanos fizeram algumas alterações na Torá. Nessa mesma Torá que eles haviam herdado juntamente com os judeus, e fizeram nela várias adaptações e várias modificações. Provavelmente, podemos ser um pouco mais precisos ainda sobre o momento exato em que a Torá foi introduzida no Reino do Norte. Na década de 330, antes da Era Comum, houve uma discórdia entre os sacerdotes em Jerusalém e vários deles deixaram a cidade. Eles se estabeleceram então em Samaria e em 332 conseguiram permissão de Alexandre o Grande para construir um templo perto de Shechem, exatamente sobre o Monte Gerizim, a poucos quilômetros a leste de Samaria. A arqueologia confirma até certo ponto que essa história, que é contada inclusive pelo historiador Flávio Josefo em suas antiguidades. Então ele demonstra que Shechem foi reconstruída exatamente naquele tempo. Em si mesma, a fundação de um templo não era algo problemático. Havia santuários judeus no Egito e vários estudiosos presumem que houve um santuário até mesmo em Babilônia. Mas o templo de Shechem, chamado também de Siquém, estava perto da capital espiritual e política de Judá, que era Jerusalém. E assim, passou a contestar a posição deste último como o primeiro e único santuário de Deus. Desse tempo em diante, os dois grupos cresceriam então separados, e as diferenças só tendiam a aumentar. Mas vejam, século III antes da Era Comum, a cidade de Samaria, mais cosmopolita do que Jerusalém, era habitada por vários grupos de pagãos, e as suas práticas de culto
podem ter sido influenciados, então, pode ter influenciado a religião das suas comunidades que cultuavam a Hashem anteriormente. E os dois grupos se afastaram ainda mais quando reagiram de formas diferentes com relação à cultura grega. No ano de 168, o rei Seleucida, Antíoco IV Epífanes, ordenou que os judeus dedicassem os seus locais de culto ao deus supremo entre os gregos, chamado Zeus Olimpo. No sul, entre os judeus, Judas Macabeu organizou uma revolta e purificou o templo de Jerusalém. Isso originou a festa de Hanukkah, que acabamos de celebrar. Então os judeus se opuseram tenazmente contra a ocupação grega, contra os costumes gregos. Porém, no norte, o povo da Samaria, que era um pouco inclinado e mais aberto à cultura grega, não estava disposto a resistir ao rei Antíoco. Então não se achava em condições de mostrar o mesmo zelo pela sua fé, como ocorreu entre os judeus ao sul, Judas Macabeu e seus seguidores. Ou seja, eles acabaram dedicando o seu templo, o templo do Monte Gerizim, ao Zeus Olimpo. O que tinha sido antes apenas uma divisão religiosa, agora então torna-se um conflito político. O estado do sul dos judeus, liberado do domínio seleucida, domínio grego, tornou-se independente novamente, governado agora pelos sumos sacerdotes da dinastia Hashmonai. E um deles, da dinastia Hashmonai, o Asmoneu, foi João Hircano. João Hircano reinou de 134 ao ano 104 antes da Era Comum. E expandiu então enormemente o Estado judeu e capturou a Samaria no ano de 128. O templo do Monte Gerizim foi imediatamente destruído. E isso é arqueologicamente mais ou menos confirmado, porque a ocupação da vizinha cidade de Shechem chegou ao fim no último quarto do segundo século. Há alguma evidência linguística que pode provar que a Torá samaritana foi editada por volta dessa época. Pode ter sido uma resposta à destruição do templo samaritano. Agora havia dois grupos hostis derivados da mesma fonte: os judeus, que focavam no templo de Jerusalém, e os samaritanos, cujo centro de culto era o Monte Gerizim. A maioria dos judeus viviam em Judá, mas havia também judeus que viviam fora do país, na diáspora, e havia uma minoria não judaica em Judá. O mesmo se aplica para os samaritanos. Embora muitos morassem perto da Samaria, havia samaritanos que viviam na diáspora, por exemplo, na ilha grega de Delos. Quando os romanos anexaram o país, que eles chamaram então de Judéia, começaram a usar a divisão religiosa entre judeus e samaritanos para os seus próprios propósitos. Por exemplo, houve duas unidades militares recrutadas na cidade de Samaria, provavelmente lotadas com samaritanos, e essas unidades foram utilizadas para ocupar cidades judaicas, como a própria Jerusalém. Os judeus detestavam claramente os samaritanos, que muitas vezes chamavam de citas, cuteanos, uma expressão étnica que sugeria então abertamente a ideia que os samaritanos tinham mistura com estrangeiros. Ao mesmo tempo, os membros da comunidade samaritana sonhavam em restabelecer o seu santuário. No ano 36 da Era Comum, um homem visto como profeta entre os samaritanos e muitos seguidores armados ocuparam o Monte Gerizim. Mas o governador da Judéia na época, Pôncio Pilatos, famosíssimo, dispersou a multidão, mas o imperador Tibério considerou que ele, Pilatos, havia usado de excessiva violência, então chamou de volta o seu governador para Roma. Durante a Guerra Judaica do ano 66 até o 74, a 5ª Legião Macedônica no Império Romano invadiu o Monte Gerizim e deu fim então a mais uma tentativa de reconstruir o templo samaritano. A comunidade samaritana, desde aquele tempo, poderia ter desaparecido. Isso se não fosse a influência de um homem chamado Babarabá,
que reorganizou os fiéis no século IV e restaurou suas ideias. Os samaritanos floresceram na antiguidade tardia, com sinagogas em vários lugares. Fora de Israel, a comunidade prosperou, mantendo sinagogas em Tessalônica, na Grécia, e também na Sicília. No entanto, no século VI, houve uma revolta samaritana contra o imperador Justiniano. Ele suprimiu a insurreição, a revolta, com uma ferocidade que já foi comentada pelo seu contemporâneo Procópio. Uma segunda insurreição, uma segunda revolta samaritana foi reprimida com a mesma violência que aconteceu em 578 e 579. Esses fatos, além da ascensão do Islã, podem ter sido os fatores principais para o declínio do número de samaritanos no mundo. Na segunda metade do século XIX, no entanto, a comunidade samaritana inesperadamente mais do que duplicou seu tamanho. Em 1948 havia exatamente 250 samaritanos, 192 na cidade de Nablus, 58 em Tel Aviv. Em 2003, a comunidade constituía de 656 pessoas, das quais 346 estavam vivendo em Holon e 310 perto do Monte Gerizim. Hoje em dia, eles contam com um número de mais ou menos 800 pessoas, vivendo basicamente nas cidades de Nablus e Holon, na Cisjordânia. Muito bem, depois desse histórico e desse conhecimento, é importante que nós situemos então os fatos acerca do que é realmente o movimento samaritano e do que é o samaritanismo, melhor dizendo, e do que é o chamado movimento samaritano moderno. Essa será a nossa próxima etapa, então, nesse estudo. Um ponto que deve ser mencionado aqui e que deve ser respondido, eu creio, apropriadamente pelo senhor Ariel Haddad, é a questão da sinagoga. A sinagoga, se vocês forem investigar na história, é uma criação judaica que foi trazida, a ideia foi trazida, a concepção de sinagoga, de Beit Knesset, foi trazida do exílio babilônico. E nós sabemos que quem foi ao exílio babilônico não foram os samaritanos, não foram as pessoas do Reino do Norte. Quem foi ao exílio babilônico foi o Reino do Sul, o Reino de Judá. Ou seja, os judeus estiveram em Babilônia e criaram o conceito de sinagoga porque perceberam a necessidade que existia pela falta de um templo, eventualmente quando as pessoas estivessem morando, vivendo na diáspora, de um local de reunião, de um local de assembleia cultica, onde as pessoas pudessem expressar a sua fé. Aí nasce então, no exílio babilônico, a ideia da sinagoga, e os judeus trazem essa ideia para a terra quando eles são liberados pelos monarcas persas, então, e implantam essa ideia na terra de Israel, e posteriormente essa ideia vinga muito bem em Israel, e posteriormente na diáspora romana, e assim mundo afora até os dias de hoje. E é estranho ver, digamos, que samaritanos também têm suas sinagogas. E por essa questão deve ser muito bem explicada. Porque se os samaritanos, como os samaritanos advogam a sua originalidade, devem se explicar então como o conceito de sinagoga nasceu entre eles. Se admitirem que foi um conceito importado dos judeus, o que eu duvido muito, isso é sinal então que há algo mais que eles devem ter captado dos judeus e adaptado à sua fé. Muito bem, começando então pela sinagoga, que é um conceito judaico, nós vemos então que no ano 150 antes da Era Comum, existia uma sinagoga na ilha de Delos, que segundo alguns historiadores e arqueólogos, era uma sinagoga samaritana. Isso é uma prova arqueológica, obviamente. Só que a questão é que alguns autores samaritanos, inclusive um deles, o Sr. Tzedaka, que é a autoridade samaritana, segundo o Sr. Ariel Haddad,
para a diáspora. Num desses artigos, o Sr. Tzedakah, ele fala que as sinagogas samaritanas são mais antigas que as sinagogas judaicas. De que forma isso pode ser? Se a ideia, a própria concepção de sinagoga é um conceito judaico trazido da Babilônia, e os samaritanos jamais estiveram em Babilônia. Então, por esta razão, é algo bastante obscuro. Eu desacredito, eu desconfio, eu tenho para mim que, na verdade, há uma falta de verdade aqui, há uma incoerência. Porque registros históricos mostram que o conceito de sinagoga é um conceito judaico e não samaritano. Então seria no mínimo seria, digamos assim, uma adaptação da ideia judaica. Os samaritanos compraram a ideia, que é uma ideia boa, né? E então a implantaram em suas comunidades. Posteriormente na diáspora romana e na diáspora do Império Bizantino. Essa sinagoga de Delos do ano 150 comprova, obviamente, o uso do conceito de sinagoga pelos samaritanos na diáspora. Mas dizer que as sinagogas samaritanas são mais antigas que as sinagogas judaicas, além de ser um crasso erro histórico, devido à ideia ser uma ideia judaica, é uma falta de, digamos, de verdade, é uma inverdade. Por quê? Porque nós temos registros históricos, registros arqueológicos, vou disponibilizar para vocês o link, de fragmentos de placas dedicatórias no Egito, que remontam ao século II, século III, da época dos Ptolomeus, de dedicação de sinagogas aonde aparece o termo judeus, ou seja, judeus, escrito em grego, do século III, antes da Era Comum. Ou seja, muito tempo antes da sinagoga de Delos. Por essa razão, além de estar, digamos, nesta placa dedicatória, os nomes de Ptolomeu, Berenice, e também aparece o termo judeus. Obviamente, essa sinagoga no Egito não era uma sinagoga samaritana, porque o termo judeu jamais seria usado por uma comunidade samaritana. Então, dizer que o conceito de sinagoga seria um conceito samaritano e que as sinagogas mais antigas são samaritanas é realmente faltar com a coerência, faltar com a veracidade histórica. Então eu sugiro que isso seja respondido pelo Sr. Ariel Haddad e pelas suas autoridades religiosas, com evidências disso, né? E na terra de Israel, a mais antiga sinagoga samaritana que nós temos notícia remonta a 1500 anos atrás, na época de Bizâncio. Então, é realmente algo relativamente recente, digamos assim, se você comparar com as sinagogas que existiam, com as comunidades judaicas, reconhecidamente judaicas, que existiam no Baixo Egito e também na ilha de Elefantina, uma conhecida comunidade judaica na terra, então, dos faraós. Por essa razão, então, é importante que se estabeleça isso. O conceito de sinagoga é um conceito judaico e não tem nada a ver com o samaritano. O samaritano simplesmente adaptou a ideia, assim como também, de certa forma, os samaritanos adaptaram, nós vamos ver, adaptaram a Torá judaica às suas próprias tradições. Vamos analisar agora um pouquinho acerca do chamado Pentateuco samaritano e as suas relações ou suas diferenças com a Torá usada pelos judeus. Bom, tem sido sugerido amplamente que o chamado Pentateuco samaritano, por trazer diferenças notórias do nosso texto judaico da Torá, seria uma evidência então de que a base para a escritura usada pelos judeus hoje não é confiável e, na pior das hipóteses, seria então um texto descaradamente corrompido. Mas será que existe alguma veracidade nessas informações? Bom, eu creio que não, de forma alguma. Mas por quê? Primeiramente porque o Pentateuco samaritano é uma recensão tardia do texto hebraico da Torá, vertido de uma forma muito menos fiel
do que o texto massorético. Houve uma série de estudos realizados sobre vários códices do Pentateuco Samaritano desde o século XVII. E esses estudos produziram então uma ampla gama de conclusões. Um desses estudos, que é o que mais visa desacreditar o texto tradicional judaico, é talvez o chamado London Polyglot, do ano de 1657, e aponta cerca de 6.000 variações entre o texto massorético e o Pentateuco Samaritano. 1.900 dessas variantes concordam estreitamente com a Septuaginta. No entanto, desde esse tempo em que a técnica textual analítica e o conhecimento arqueológico também eram bastante rudimentares, muitos outros estudos foram produzidos. E as conclusões essenciais, e o que hoje em dia se percebe, é que com o material de Qumran em mãos, a Septuaginta e o texto massorético e outros escritos, a conclusão que se chega é que o texto massorético, o texto da Torá atual, apresenta uma construção mais precisa a partir de uma recensão mais velha, de onde a Septuaginta, o proto-samaritano e outras traduções também emergiram. Nós citaremos as fontes para vocês em links logo abaixo do vídeo. Então, as conclusões que nós chegamos a partir desses estudos são as seguintes: que o Pentateuco Samaritano foi corrompido por erros dos escribas, que o texto do Pentateuco Samaritano preserva uma tradição linguística que é diferente daquela dos gramáticos tiberianos. O chamado hebraico samaritano representa, então, geralmente uma fase posterior, tardia, de desenvolvimento da vocalização tiberiana do texto massorético. E a Torá samaritana foi, de certa forma, modernizada, ou seja, substituindo a filologia hebraica mais antiga por uma tradição mais tardia, mais recente. E o Pentateuco Samaritano também frequentemente introduz formas pseudo-cortativas, que é uma prática bastante arcaizante em escrita hebraica antiga. Também apresenta um texto exegética e linguisticamente mais direto do que o texto massorético. Ou seja, o Pentateuco Samaritano, a Torá samaritana, ela tenta remover algumas dificuldades gramaticais encontradas no texto hebraico mais antigo e substitui construções raras por algumas outras que ocorrem com mais frequência. Ou seja, o texto samaritano, ele busca limpar o texto original, no sentido de corrigir algumas dificuldades gramaticais ou de substituir algumas estruturas mais antigas, mais arcaicas, por outras mais recentes, mais modernas e usadas com mais frequência. O texto da tradição samaritana foi completado e clarificado, então, pela inserção de edições e interpolações de glossas de passagens paralelas. Ou seja, pegava-se passagens paralelas e então se enxertava no contexto algumas expressões dessas glossas marginais. A Torá, então, samaritana foi corrigida para eliminar essas dificuldades históricas, passagens consideradas censuráveis ou de alguma forma objetáveis. Então, esse texto foi adaptado para se harmonizar com a teologia samaritana. Isso é o mais evidente. Por exemplo, a centralização do lugar de culto de Deus de Jerusalém, em vez de Jerusalém como Monte Gerizim, é uma das mais notáveis. A Torá derivada do texto massorético é teologicamente neutra nesta questão, nesta matéria. Ou seja, nós não vemos uma determinação clara na Torá que nós usamos hoje de que o local de culto deveria ser Jerusalém ou deveria ser o monte do templo. Nós temos apenas a alusão ao lugar que o Senhor escolher para colocar ali o seu nome. Mas a Torá samaritana é clara, explícita em dizer que é o Monte Gerizim. Então isso gera, obviamente, suspeitas. Até porque a terra não havia sido ainda conquistada. Então essas questões levantam muitas dúvidas em todos. E assim a Torá samaritana, o Pentateuco samaritano, foi adaptado à sua cultura e à sua religião, à sua teologia.
E talvez pelo fato dos profetas judeus, dos profetas como Ezequiel, Isaías, Jeremias, preferirem a Jerusalém como local sagrado de culto a Hashem, foi por essa exata razão, muito provavelmente, que os profetas foram definitivamente banidos do cânon samaritano. E como nós falamos no início, os samaritanos não aceitam os profetas do Tanakh. É muito provável porque eles criticam de forma bastante enérgica os pecados das nações ao norte, dos povos ao norte, inclusive, obviamente, a origem do povo samaritano, e preferem, obviamente, Jerusalém como centro do culto. Então, por essa razão, talvez seja a razão mais clara pela qual os samaritanos tenham optado por banir definitivamente os profetas do cânon das suas escrituras. Muito bem, gente. Então, nessa última sessão do nosso estudo, eu gostaria de mostrar para vocês, de provar para vocês também como é insustentável a doutrina samaritana, como é insustentável o ponto de vista samaritano e inclusive a sua escritura. O primeiro ponto que eu queria analisar com vocês é uma profecia que se encontra justamente na Torá, e eu fiz questão de me certificar que o texto samaritano era idêntico ao texto massorético, né? E essa profecia se encontra justamente no texto de Bereshit 17, 1 a 4, Gênesis 17, 1 a 4. E ali nós temos o seguinte, a promessa que Deus faz a Abraão, que diz: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu porei a minha aliança entre mim e ti, e agora vem a nossa parte principal, e te multiplicarei grandiosamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Muito bem. De que forma, Senhor Ariel Haddad, os samaritanos cumprem essa promessa? Sendo que está na sua própria Torá, a Torá samaritana. Como o Senhor me explica, por exemplo, que 800 pessoas em Nablus e Holon, no atual Israel, cumpram essa promessa hoje, em pleno século XXI? A promessa é feita tanto na Torá do texto massorético, usada pelos judeus, como também na Torá samaritana. Então eu gostaria que o Senhor desse uma resposta para nós aqui, e para todos que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo, de que forma os samaritanos com 800 pessoas no mundo podem cumprir essa promessa. Lembrando que essa promessa se encontra na sua Torá, né? Eu, sinceramente, não vejo como 800 pessoas no mundo possam cumprir hoje essa promessa. Na verdade, então, estaria invalidando aquilo que o Senhor crê ou aquilo que está escrito em sua Torá, né? Eu só consigo ver, digamos, obviamente eu consigo ver aqui uma diversidade muito grande, e eu consigo ver aqui, digamos, um número muito grande de pessoas que estiveram presentes na história antiga, na história medieval e na história moderna, e hoje, na verdade, se encontram como luz para as nações e também se encontram como cabeça das nações. Até nós temos na Escritura mesmo porções que dizem que Israel foi colocado como cabeça das nações. Agora o senhor tem que explicar para mim e para os demais amigos como que 800 pessoas podem ser cabeça das nações, né? Muito bem. Essa questão é importante também ser lembrada, que no próprio livro de Gênesis, capítulo 49, verso 10, nós temos uma outra promessa, uma outra profecia. Eu também me certifiquei, eu tenho até o link aqui do texto online do Pentateuco Samaritano, né? Me certifiquei que essa profecia se encontra na sua Torá, Senhor Ariel Haddad, que diz que o cetro não se arredará de Judá e nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiloh, e a ele se ajuntarão os povos. Muito bem. O cetro, o poder real, não se arredará de Judá. Então, Judá, obviamente, Yehudá é o patriarca que deu origem ao povo judeu, não ao povo samaritano. Então, como o senhor pode me explicar que o cetro, o poder real, não se arreda de Judá? Se não se arreda de Judá,
nós sabemos, eu gostaria de saber agora da parte do Senhor, qual rei, então, do Reino do Norte, que inclusive que deu origem ao povo samaritano, norte de Israel, qual rei samaritano veio de Judá e permanece, e a dinastia permanece. Qual a promessa que existe? Qual a promessa que existe, digamos, que a dinastia desse rei continue, né? Nós vemos na história posterior do Reino do Sul, de Judá, a continuidade da dinastia por muito tempo, e até depois, inclusive, como o exilarca, que também era descendente de Judá, né, no exílio. Mesmo os judeus no exílio, eles mantiveram a linhagem davídica através do exilarca, que era a figura que comandava o povo judeu no exílio. Então eu gostaria dessa resposta do Senhor, se assim fosse possível, se assim for possível, ok? Bom, uma outra questão que também é importante notar, e que também comprova a fragilidade da teoria samaritana, é a teoria do Sr. Ariel Haddad, é a questão que encontramos lá no livro de Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 1, 2 e 3. Muito bem. Só uma questão importante que deve ser levantada aqui primeiramente. O que eu estou falando aqui está em consonância com um artigo do Rabi Daniel Lapin. Não sei se vocês sabem, mas o livro de Gênesis tem 1534 versos. O livro de Êxodo tem 1209 versos. O livro de Levítico tem 859. O livro de Números tem 1288. Então, se você somar com todos esses capítulos, mais os capítulos 1 a 30 de Deuteronômio, nós teremos então uma soma bastante interessante. E essa soma bastante interessante vai dar em 5.708. Ora, o verso de número 5.708 na Torá, na versão judaica, é exatamente o verso 2 do capítulo 30 de Deuteronômio. E esse verso 2 do capítulo 30 de Deuteronômio, de Devarim, que é o verso de número 5.708 da Torá, diz o seguinte: Veshavta at Hashem Elohecha, veshamata vekolo, kechol asher anochi metzavecha ayom, ata uvanecha, bechol levavcha uvechol nafshecha. E voltarás ao Eterno teu Deus. Veshavta ad Hashem Elohecha. E isso significa voltará, retornará ao Eterno teu Deus. Aqui nós temos a promessa do retorno de um exílio que ocorre previsto no verso 1. O verso 1 do Deuteronômio 30 diz: Ve'ayaki yavo alecha kol hadevarim ha'ele habracha v'haklala asher natati lefanecha va'hashevota elevavecha bechol agoim asher hidichacha Hashem Elohecha shama. E será que quando vier a ti todas essas coisas, as bênçãos e as maldições que eu coloquei diante de você, e você voltará o seu pensamento, o seu coração entre os gentios, para onde o Senhor vos espalhou? Então nós temos aqui no verso 1 do capítulo 30 de Deuteronômio a promessa do exílio. Agora, a questão que eu gostaria de colocar aqui para o Senhor Ariel Haddad é o seguinte: me mostre onde os samaritanos foram exilados, quando eles foram exilados da terra de Israel. O verso 2 diz: Veshavta ad Hashem Elohecha, e voltará ao Eterno teu Deus. E o verso 3: Veshav Adonai Elohecha et shevutcha, ou seja, e voltará, tornará ao Eterno teu Deus o teu exílio. E do verso 1 ao verso 3 de Deuteronômio 30, nós temos um padrão. O padrão é as letras Shav, a letra Shin e a letra Beit. Esse padrão está nos três versos que compõem
o cabeçalho do capítulo 30 de Devarim. E esse padrão, Shav, Shin, Bet, formam exatamente a ideia central da palavra retornar, voltar. Nada mais, nada menos que retornar ou voltar. Voltar de um exílio previsto no verso 1 de Devarim. E eu tomei também cuidado em ver na sua Torá, senhor Ariel Haddad, se essa porção se encontra lá. E se encontra lá. Então, como, de que forma os samaritanos, por favor, me diga, foram para um exílio e retornaram dele? Historicamente, com provas históricas, né? Depois nós falaremos um pouco mais sobre isso. E esse padrão da letra Shin e a letra Bet, ela pode ser vista também, né? Nós sabemos que os judeus foram ao exílio e voltaram do exílio. Só que, na verdade, o que aparentemente parece estranho aqui é que nós temos notícia de dois exílios judaicos. O primeiro, a Babilônia, e o segundo, a diáspora romana, que durou até o ano de 1948. Então, relembrando que o verso 2 de Deuteronômio, verso 2 de Deuteronômio 30, é o verso de 5.708 da Torá. Se você contar desde o Gênesis até aqui, nós temos 5.708 versos. E esse 5.708 é um número muito importante, porque no calendário hebraico, no calendário judaico, isso dá o ano de 1948. Exatamente o ano em que Israel renasce como nação. Em que o povo judeu volta e restabelece o Estado judeu nos antigos territórios. Então, a questão é, de que forma isso se cumpre entre os samaritanos? Como isso é possível ser cumprido entre os samaritanos? É isso que eu gostaria, então, que o senhor nos respondesse. Essa é uma das questões que eu gostaria de colocar, inclusive, no debate que não existiu, pela sua recusa em debater conosco. Bom, seguindo, então, para o livro de Hoshea, profeta Oséias. Eu sei que os samaritanos não creem nos profetas, mas é muito bom comparar com o que aqui se diz. E o profeta Oséias, no seu capítulo 6, verso 1 a 2, ele diz o seguinte: Lehu venashuva el Hashem ki hu taraf ve'irpaenu yach ve'yachbeshenu yechaenu miyomaim bayom hashlishi yekimenu venihye lefanav. Ou seja, vinde e voltemos ao Eterno, porque Ele nos despedaçou, e Ele nos curará, feriu e sarará a ferida. Ressuscitaremos em 2 dias, e ao terceiro dia nos levantaremos e estaremos diante dEle. Isso é muito significativo, porque o padrão também da letra Shin e a letra Bet se encontra exatamente aqui no livro de Hoshea, exatamente no verso 1, na palavra na chuva, que é retornar, retornemos. A ideia de chuvá, de voltar. Curiosamente, a ideia de chuvá, que é fazer retorno espiritual, também dá a ideia de retornar do exílio. Temos o padrão Shin e Bet aqui também. E, mais uma vez, o número 5.708, que no hebraico nós lemos como Tashuv. Há uma leitura alternativa para ler o número 5.708 como Tashuv. Mas o número Tashuv, o número 5.708, pode ser composto com a letra Het no final, compondo o número 8. Mas por que então tem o Vav e o Beit? Simplesmente porque, na verdade, nós estamos falando aqui de 2, tem a letra Bet no final, porque estamos falando de 2 exílios. E como todos sabem, a letra Bet no hebraico representa o número 2. E o texto de Oséias de Hoshea, fala que dentro de 2 dias e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então isso aqui, meus amigos, representa o retorno da última catástrofe, da última grande catástrofe do povo judeu, em que então, em 1948, exatamente como reminiscência de Deuteronômio capítulo 30, verso 1 a 2, nós temos aqui uma alusão ao retorno 2 dias depois de uma grande catástrofe onde o povo judeu foi colocado como taraf, ou seja, como tref, como despedaçado. Em qual evento isso aconteceu? Obviamente estamos falando da Shoah, do Holocausto. E 2 dias depois,
profeticamente falando, 2 anos depois do final dessa grande tragédia, nós temos 1947. Então, ao terceiro dia, ou seja, ao terceiro dia, entre aspas, 1948, o povo judeu renasce como nação na sua terra, ou seja, ressuscita em sua terra. Então nós temos aqui uma alusão profética muito profunda, muito ampla, ligada com a promessa da Torá, em Devarim, capítulo 30. Então eu gostaria que o senhor explicasse, senhor Ariel Haddad, mais uma vez, como isso se aplica aos samaritanos, de que forma isso ocorreu com eles. Esteve algum samaritano na Shoah, no Holocausto? Algum samaritano retornou para a terra de Israel depois da grande catástrofe? Ou eles sempre estiveram ali sendo subservientes ao Império Bizantino, ao Império Romano primeiramente, ao Império Bizantino depois, e depois ao Islã? O que o senhor pode me dizer a respeito? Muito bem. Também é importante que nós entendamos que existe ainda a questão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, onde fala-se sobre o vale de ossos secos. No vale de ossos secos, na visão de Ezequiel, nós temos a mesma ideia, onde o povo é despedaçado, o povo judeu é despedaçado, o seu fio de vida está por um tris. Migzar no lano, diz o texto, o nosso fio da vida foi cortado. Mas a promessa, no próprio capítulo 37 de Ezequiel, diz que as sepulturas dos judeus seriam abertas e eles voltariam à sua terra. É como se fosse uma ressuscitação, uma ressurreição, exatamente em consonância com o texto de Oséias, capítulo 6, 1 a 2, que acabamos de ler aqui agora. Ou seja, a Escritura está coligada, está intimamente ligada aqui, nessas passagens, como se fossem hiperlinks. E agora eu gostaria de perguntar, então, para terminarmos esse ponto, senhor Ariel Haddad, de que forma isto se cumpre entre os samaritanos? Os samaritanos foram ao exílio, foram ao holocausto, eles retornaram do holocausto, estabeleceram o Estado judeu, ou será que eles nunca saíram da terra de Israel, sempre estiveram subservientes ao Estado romano, ao Estado bizantino e depois ao Islã? O que o senhor pode me dizer a respeito? De que forma isso se cumpre entre os samaritanos, sendo que no século IV o samaritanismo foi reorganizado exatamente na cidade de Shechem por Baba Rabba, que é um grande líder samaritano do século IV. Século IV, quando os judeus estavam na diáspora, eram proibidos de entrar na terra de Israel, e os samaritanos estavam ali, se reorganizando sob o Império Bizantino. Então, de que forma essas profecias, escritas milênios antes dos eventos acontecerem, tomaram forma entre os samaritanos? Será que isso é viável? Será que isso é possível? Então, são essas questões, algumas das questões. Então eu gostaria aqui, eu só fiz este trabalho, um trabalho relativamente rápido, trabalho curto, só para mostrar, digamos, algumas questões que eu gostaria de levantar num debate com o senhor, então, e com as suas autoridades. No mais, então, minha gente, muito obrigado por terem assistido, por terem tomado algum tempo para ouvir essa palestra, e aguardamos, então, a resposta, ou as respostas do senhor Ariel Haddad e dos pretensos samaritanos brasileiros, que na verdade, na minha opinião, minha modesta opinião, realmente não representam absolutamente nada em ninguém. Muito grato a todos.